Lux é um príncipe órfão deprimido que acabou destruindo sua própria nação por causa da corrupção generalizada. Sua ideia era reconstruir tudo do zero, mas levou um checkmate antes de conseguir executar o plano, resultando na criação de um império totalmente novo que não queria saber dele. Apesar de ser considerado um herói, agora ele precisa se fingir de fracote numa academia repleta de garotas. Certo dia, enquanto corria atrás de um gato pelos telhados, Lux despencou direto num prédio e caiu bem em cima de uma menina que estava tomando banho. Completamente sem jeito, ele pensou que conseguiria contornar a situação fazendo um elogio sobre os atributos físicos generosos da moça. Mas a estratégia falhou miseravelmente. Ela ficou horrorizada, o chamou de tarado asqueroso e mandou o coitado direto pra cadeia. Uma garota enigmática chamada Crucifer apareceu para visitá-lo. Ele tentou se explicar, mas ela simplesmente ignorou suas palavras. Até que percebeu a espada negra e comprida que ele carregava e ficou completamente fascinada pelo equipamento. Logo depois, outra estudante chegou avisando que a diretora queria falar com ele imediatamente. No gabinete da diretora, ela revelou que sabia sua verdadeira identidade: Lux, o príncipe do extinto Império de Arcádia. As alunas ficaram boquiabertas ao descobrir que aquele pervertido esquisito era na verdade da realeza. A diretora explicou que, como foram elas mesmas que o convocaram para um serviço, ela decidiria relevar o incidente. Apesar da instituição ser exclusivamente feminina, ela queria que ele trabalhasse ali, deixando todas as garotas chocadas. Lux teimou que não tinha interesse nenhuma em frequentar aquela academia sem propósito, mas ela fez questão de lembrá-lo que rapazes com suas habilidades são extremamente raros e que aquela espada não estava ali só de enfeite. Foi quando a garota que teve sua privacidade invadida irrompeu pela porta, declarando em alto e bom som que jamais permitiria que aquele imbecil viesse estudar na escola. Conforme ela se aproximava dele, as outras estudantes tentaram alertá-la para manter distância, já que o rapaz tinha uma condição médica rara, conhecida como apalpador de canhões. A diretora finalmente decidiu deixar o castigo de Lux nas mãos de Liz Shart. Ao perceber isso, ela o desafiou para um duelo com uma condição. Se ele vencesse, poderia se matricular na academia e trabalhar lá, mas se perdesse, iria preso como criminoso. A diretora lembrou que Lux havia conquistado o torneio da capital, nunca tinha sido derrotado e era conhecido como o mais fraco invicto. Porém, a garota mandou as outras estudantes anunciarem que a princesa do novo império iria acabar com o príncipe do antigo. Foi então que ela se apresentou como Liz Shart. Lux percebeu que estava diante da princesa do Império de Atismata, o mesmo império que destruiu o dele 5 anos atrás. No dia marcado para o confronto, Lux surgiu no Coliseu. O campo de batalha estava protegido por uma barreira de força. Liz Shart o encarou e disse que revelaria o verdadeiro motivo do desafio caso ele conseguisse vencer, o que ela achou bem improvável. Lux sacou seu dispositivo de espada e invocou seu Wyvern. Liz Shart caiu na risada ao ver a criatura dele enquanto conjurava seu próprio Wyvern, um Drag Ride divino, aqueles que apenas pessoas poderosas conseguem controlar. Lux ficou impressionado. O combate começou. O Drag Ride de Liz Shart liberou seus canhões poderosos e começou a atirar nele, enquanto ele desviava. Ela perguntou se ele gostava de brincar pesado, porque ela adorava jogar duro. Então lançou várias bombinhas pequenas que ele conseguiu evitar. Determinada, ela mirou direto nele e o acertou com uma explosão que danificou sua espada. Lux pediu desculpas por ser um idiota sem noção. Ela ficou ainda mais irritada e invocou seu canhão explosivo gigante. Também mandou ele se livrar daquele Wyvern quebrado e usar seu outro dispositivo de espada, mas ele se recusou. Imediatamente, ela lançou suas bombinhas metálicas voadoras, que ele desviou antes dela carregar um ataque devastador, mas ele conseguiu escapar de tudo. Nesse ponto, a princesa estava frustrada e cansada por não conseguir derrotá-lo, imaginando se o combate terminaria empatado. Ela começou a entender por que o chamavam de o mais fraco invicto. Sacou a espada novamente e mandou ele guardar suas últimas palavras para o diabo. Então ativou uma habilidade divina chamada Voz Celestial, que jogou Lux no chão com um terremoto massivo, que destruiu a arena inteira. Ela tentou dar o golpe final com suas bombinhas, mas de repente perdeu o controle do Drag Ride. Nesse momento, ouviram o som de uma flauta que fez a barreira desaparecer e encontraram uma criatura assustadora chamada Abyss, com olhos vermelhos brilhantes e ameaçadores. Um anúncio foi feito ordenando que evacuassem todos os estudantes imediatamente e criassem uma barreira contendo o Abyss. Mas a criatura lançou dardos vermelhos voadores na barreira, destruindo-a completamente. Lux começou a atacar o Abyss, e enquanto fazia isso, pediu para Liz Shart descer ao nível do chão e mirar na criatura enquanto ele a atraía, já que sozinho não conseguiria derrotar o monstro. Ele instruiu ela a abrir fogo assim que desse o sinal. Lux atirou no Abyss, que desviou tranquilamente. A criatura partiu em direção à princesa, mas quando Lux tentou impedir o inimigo de atacá-la, perdeu o braço do seu Drag Ride. Isso, porém, abriu caminho para Liz Shart soltar um canhão de fogo devastador que derrotou o monstro completamente, enquanto Lux despencava ferido. Mais tarde naquela noite, enquanto Liz Shart tomava banho, ela não conseguia parar de pensar em como Lux a salvou, sendo a primeira vez que um garoto tentou protegê-la.
Ao mesmo tempo, Lux acordou de repente de um pesadelo terrível e viu Lisa Shart com uma bacia de água, o surpreendendo. Ele perguntou se ela tinha vindo cuidar dele, e ela respondeu que era porque ele a salvou. Porém, ela mencionou que o motivo pelo qual o desafiou para um duelo foi porque não podia deixá-lo escapar depois de ter visto suas curvas em baixa resolução. O pervertido idiota pediu desculpas e disse que na verdade viu em alta definição e que ela tinha curvas lindas, deixando-a chocada. Mas ela explicou que estava falando sobre o brasão do antigo império, gravado acima da sua região íntima. Ela o alertou para não contar a ninguém sobre isso, e ele jurou por seu dispositivo de espada que não contaria. Depois disso, ela informou que ele frequentaria a academia como estudante, e seriam colegas de classe, para seu espanto. No dia seguinte, Lux começou na academia. Ele se apresentou para a turma, enquanto todos se perguntavam por que ele parecia um espécime completamente diferente. Ele atravessou a sala procurando seu lugar e cruzou com uma garota de atributos do tamanho da cabeça dele, reconhecendo imediatamente que aquelas curvas pareciam familiares. Percebeu que era sua amiga de infância, Filthy, então decidiu sentar ao lado dela e ignorar as outras garotas sem atributos, deixando Lisa Shart morrendo de inveja. Durante o intervalo, todas as garotas brigaram pedindo seus serviços, mas ele disse que era uma de cada vez. Lisa Shart se aproximou e pediu um atendimento exclusivo. Queria que ele fosse seu assistente e responsável por cuidar dela, chocando todo mundo que ficou se perguntando por que ela quereria um garoto para isso. Sem mais dignidade restando, ela pensou consigo mesma que não era grande coisa, já que ele tinha visto suas curvas antes de qualquer forma. Filthy se levantou com seus atributos imensos e avisou para deixar Lux em paz. As duas então se prepararam para uma batalha de curvas. Lisa Shart não recuou e tentou subornar Filthy com um donut, sabendo que ela era uma gulosa inútil, mas ainda assim ela continuou mandando Lisa Shart dar o fora. Crucifer apareceu bem na hora certa para salvar Lux das duas doidas desesperadas. Enquanto estavam do lado de fora, ele agradeceu e perguntou por que ela o ajudou. Ela perguntou sobre o herói negro, o cavaleiro drag solitário desconhecido que levou o antigo império à derrota, cuja identidade sempre foi um mistério para todos, deixando Lux em choque. Ela pediu que ele procurasse pelo herói negro. No dia seguinte, ele foi à oficina de reparos pedir seu Wyvern consertado, que foi danificado na luta anterior. Para sua surpresa, descobriu que Lisa Shart era a responsável pelos reparos. Ela mostrou seu Wyvern já consertado, o que o chocou ainda mais, e informou que ele faria parte do esquadrão noturno da escola, uma unidade especial composta apenas pelos melhores cadetes. Ela entregou uma espada para ele. Ele hesitou no começo, mas depois concordou em dar o melhor de si. Mais tarde naquele dia, Lux e Lisa Shart caminharam pela cidade e foram até o topo de uma torre para ter uma boa vista. Lux comentou o quanto ela era digna de ser rainha por conseguir reparar drag rides, mas ela respondeu que não era digna de ser chamada de rainha porque o antigo império a manteve refém por causa do pai dela, que participou do golpe. Eles a torturaram enquanto foi abandonada pelo pai e também gravaram um brasão bem acima da sua região íntima. Na manhã seguinte, o sino tocou e os cadetes do esquadrão noturno foram enviados para suprimir um ataque de Ebis de grande porte. Lux estava preocupado porque 2 ataques de Ebis aconteceram num período curto. No local do ataque, os cadetes cercaram uma substância gigante e viscosa, com Lisa Shart pronta para atacar. Um sujeito feio de repente tocou uma flauta que fez a substância gigante emanar uma luz brilhante, causando uma explosão. A explosão do slime gigante fez vários abis ferozes surgirem. O sujeito feio se apresentou para Lisa Shart como Barzerid, chefe do esquadrão de cavaleiros do Império Ymir. Ele tocou a flauta novamente e os abis começaram a atacar. Lisa Shart contra-atacou e eles trocaram explosões. Uma das cadetes chegou na base e informou Lux e Airi que havia um problema sério no campo de batalha. Lux ficou ansioso para ir salvar Lisa Shart, mas Airi o alertou que ele não poderia lutar com seu Wyvern ultrapassado e precisaria usar sua outra espada negra. Ele garantiu que ficaria bem. Enquanto isso, no campo de batalha, Lisa Shart invocou a habilidade Voz Celestial, causando um terremoto massivo. Ela perguntou para os cadetes restantes se estavam bem, mas eles informaram que precisavam recuar. Ela disse que precisava aniquilar Barzerid, que estava tocando a flauta porque ela manipula os abis. Logo, os abis dispararam mísseis nela, e enquanto desviava, Barzerid a derrubou no chão e a chamou de irritante. Ele revelou o brasão na barriga dela e riu como um palhaço feio. Depois, admitiu que foi ele quem gravou o brasão. Ao ouvir essas palavras, ela ficou furiosa e tentou desembainhar a espada, mas ele a arrancou da mão dela, cortando seu próprio rosto e deixando-o irritado. Então ele decidiu acabar com ela. Quando levantou a espada, foi segurado por Lux, que começou a revelar para Barzerid como era um príncipe fracassado e inútil, mas agora decidiu ajudá-la a ser reconhecida como rainha do novo império. Aproveitando a distração, Barzerid cortou o braço do Wyvern dele e perguntou quem diabos ele era. Mas Lux ativou seu dispositivo de espada negra pela primeira vez e se transformou no herói negro, chocando Barzerid, que se perguntou como o perdedor conseguiu um Wyvern daqueles. Ele espancou Barzerid como uma bola inútil e começou a causar danos massivos aos abis. Nesse ponto, Barzerid percebeu quem ele era.
Lux, o príncipe herdeiro de Arcádia, e se perguntou por que diabos ele estava lutando contra ele, já que deveriam lutar pelo mesmo propósito. Antes que pudesse concluir seu pensamento, Lux invocou Reload on Fire, dando o golpe final que o atravessou. Alguns dias depois, na academia, os estudantes surpreenderam Lux organizando uma festa para celebrar sua vitória e agradecê-lo por ajudar os cadetes. Durante a festa, a diretora informou que decidiram fazer uma competição por ele. Ela mostrou um envelope vermelho e anunciou que quem conseguisse pegar o envelope de Lux dentro de 1 hora teria direito exclusivo de usá-lo da forma que quisesse por 1 semana. Se o envelope ainda estivesse com ele no final do jogo, ele não precisaria seguir ordens de ninguém. A competição começou com uma multidão de garotas correndo direto para ele enquanto Lux gritava e se escondia num depósito. Enquanto elas o procuravam, ele descobriu que Lizzie Shart estava lá. Ela perguntou sobre o herói negro para distraí-lo, e enquanto respondia, de repente o prendeu com seu drag ride e pediu o envelope. Ele prometeu dar se ela o soltasse. A cabeça de vento concordou, e assim que o braço do drag ride o largou, ele rapidamente deu no pé. Enquanto se escondiam no mato, ele esbarrou em Filthy, que disse que alguém ofereceu bolo para ela encontrá-lo e prendê-lo. Ela segurou as mãos dele firmemente, pressionando seus atributos enormes contra as costas dele, e prometeu dar seus bolos se ele entregasse o envelope. O envelope caiu no chão, e na tentativa de pegá-lo, Lux se soltou. Ele rapidamente pegou o envelope antes dela, não iria se render por causa de curvas como um adolescente sem controle, e fugiu dela. Com 10 minutos restantes antes da competição acabar, ele entrou numa sala e se escondeu rapidamente atrás de uma caixa. Naquele instante, algumas garotas entraram e começaram a tirar suas roupas. Nosso garoto finalmente percebeu que era um pervertido sem jeito que realmente precisava de ajuda por sempre se meter nessas situações. Crucifer se aproximou com as curvas meio expostas e o viu escondido atrás das caixas. No momento, ele pensou em olhar para as curvas dela, mas achou que seria perda de tempo, já que ela era totalmente plana e não tinha nada para segurar a história. Ainda assim, estava preocupado que ela pudesse contar. Para sua surpresa, ela manteve segredo. Alguns minutos depois, após as outras garotas terem ido embora, ela disse que ele não precisava mais se esconder, pois o tempo da competição havia passado. Ela perguntou se o envelope estava intacto e ele deu para ela. Mas logo percebeu que tinha sido enganado. Ela manipulou o tempo e disse que tinha acabado só para pegar o envelope dele. Ela revelou que o tinha por 1 semana para fazer o que quisesse e a partir de agora queria que ele fosse o namorado dela por 1 semana. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Crucifer explicou as obrigações de Lux como namorado dela pela semana. Ela contou o motivo de ter vindo para o novo império. Sua família queria que encontrasse um pretendente nobre para se casar por razões políticas, como toda a realeza faz. Um mordomo da família dela viria em alguns dias para verificar o status do noivado e anunciá-lo. Então ela queria que ele fingisse ser seu parceiro. Mas Lux disse que não queria se associar com alguém tão chato. Ainda assim, ela ameaçou que se ele não cooperasse, todos saberiam do incidente anterior dele espionando as garotas. No dia seguinte, Crucifer o levou a uma loja de roupas para conseguir algo caro, já que ele sempre foi conhecido por se vestir como um mendigo sem senso de moda. Naquela noite, enquanto procuravam um restaurante para comer, foram atacados por uns idiotas que atiraram neles. Lux salvou ela, e Crucifer instruiu Lux a lidar com os 2 idiotas na frente, dando uma oportunidade para ela invocar seu drag ride. Lux cortou um como repolho e jogou o outro no chão enquanto Crucifer invocava seu Wyvern Fafnir. Nesse momento, os cavaleiros drag flutuando no topo do prédio atiraram em Lux, mas ele foi protegido pelo Wyvern de Crucifer. Os cavaleiros decidiram atacar ela, mas ela ativou o Wise Blood e previu os movimentos futuros deles, derrotando cada um com um tiro. Filthy apareceu e Lux se perguntou o que aquelas caras feias estavam fazendo ali. Um dos 2 atacantes de antes tentou fugir rapidamente, mas foi estrangulado até desmaiar como uma mosca inútil por Altelize, que apareceu de repente. Crucifer revelou que ela era a mordoma da família. Mais tarde, naquela noite, durante o jantar, ela mencionou para Altelize que Lux era seu colega de classe e namorado. De repente, um sujeito aleatório chamado Balzeride, dos 4 grandes nobres, apareceu e chamou Crucifer de sua futura esposa. Altelize confirmou e disse que os planos de casamento já haviam sido concluídos. Mas Crucifer informou ao inútil dele que já estava comprometida. Então, Balzeride desafiou Lux para um duelo de cavaleiro drag, para decidir o macho alfa definitivo. Crucifer sugeriu que formassem duplas, ela e Lux contra ele e Altelize. Ficou combinado e o duelo foi marcado para daqui a 3 dias. Logo depois, Balzeride teve uma conversa com um homem misterioso em seus aposentos, que informou que a chave necessária para acessar as profundezas das ruínas já estava em suas mãos, se referindo a Crucifer. Balzeride riu como um palhaço demente. Num castelo distante, os 4 grandes nobres foram convocados para uma reunião urgente sobre Ragnarok. Um Abyss poderoso, despertado com poderes ocultos nas ruínas. Todos sugeriram que precisavam se preparar para essa ocorrência, já que o novo império ainda não era forte o suficiente para enfrentar um Ragnarok. Um dos nobres sugeriu que continuassem investigando as ruínas para suprimir o Ragnarok, e gostaria que seu filho Balzeride liderasse a investigação.
Ao mesmo tempo, na academia, a diretora reuniu os cadetes do esquadrão noturno e informou sobre a necessidade de investigar as ruínas. Ela revelou a flauta em forma de chifre adquirida e explicou que essa poderia ser a chave para entrar nas partes mais profundas das ruínas. Ela entregou a Lux para ficar responsável. Lux viu Crucifer e se perguntou por que ela estava participando da reunião, já que estudantes transferidos eram proibidos. Ele foi atrás dela, mas ela informou que participaria da equipe de investigação. No dia seguinte, enquanto os cadetes se preparavam para partir para a investigação das ruínas, a instrutora informou que Bowseride estaria participando, chocando todos quando a cara arrogante dele entrou e se apresentou. Lisa Shart exigiu saber por que aquele sujeito estava se juntando a eles na investigação. Bowseride disse que ela deveria ter treinado o cérebro em vez das habilidades de combate. Ele garantiu que estava lá para proteger sua futura esposa Crucifer e também era o chefe da unidade de investigação. Assim que chegaram às ruínas, Crucifer imediatamente se moveu em direção a elas, deixando os outros para trás. De repente, um Abyss monstruoso e poderoso chamado Diabolus apareceu. Ele imediatamente avançou em direção a um dos cadetes, mas Lux rapidamente interceptou e colidiu com ele. A colisão quase esmagou seu Wyvern Dragon Knight, mas Lisa Shart disparou seu canhão laser no Abyss para salvá-lo. Eles dispararam suas armas nele, mas o Abyss se livrou de todos os ataques em velocidade ultra. Bowseride disse que os esforços deles eram tão inúteis quanto a cara de Lux e interveio com uma explosão laser poderosa. Crucifer logo apareceu e imediatamente avançou em direção ao Abyss enquanto invocava Wise Blood, mas o Abyss desviou, deixando-a em choque. Logo a explosão das armas deles colidiu, já que a explosão flamejante do Abyss dominou o ataque dela e quase a torrou com chamas poderosas o suficiente para assar até o diabo. Mas ela foi salva na hora por Lux. O Abyss continuou desviando de todos os inúmeros ataques que soltavam nele em velocidade ultra. Bowseride de repente invocou um machado e acertou direto, fazendo Diablo se autodestruir enquanto emitia uma luz muito brilhante. Os cadetes conseguiram se proteger da luz cegante, invocando uma barreira. Naquele momento, o Fafnir de Crucifer de repente perdeu o controle enquanto as ruínas brilhavam. Vendo isso, Lux imediatamente foi protegê-la, mas ambos foram sugados para dentro das ruínas. Ele acordou de repente num lugar estranho e se perguntou onde estava. Crucifer respondeu que foram puxados para dentro das ruínas após a explosão. Ela agradeceu por salvá-la e sugeriu que fossem para o altar no centro para se reagrupar com o resto da equipe. Enquanto caminhavam, ela caiu de exaustão. Então Lux se ofereceu para apoiá-la enquanto seguiam para o altar. Ao entrar, Crucifer caminhou até o centro enquanto Lux tirou a flauta com a intenção de soprá-la, pensando que era a chave. Conforme Crucifer se aproximava da entrada, o centro de repente se ativou e emitiu uma luz neon brilhante, chocando Lux. Então ele descobriu que a flauta não era a chave afinal, e Crucifer não era humana, mas uma sobrevivente das ruínas, e era ela a chave. De repente, um terremoto violento ocorreu. Lux correu para resgatar Crucifer, mas se viram presos ainda mais fundo nas ruínas sem saída. Crucifer narrou para Lux como seu pai a encontrou nas ruínas e a adotou. Enquanto conversavam e criavam laços, Lisa Shart perfurou um buraco nas ruínas maior que o de Crucifer com seu Drag Ride. Mais tarde naquela noite, Crucifer deu o envelope vermelho para Aire, pois não queria que Lux se envolvesse com a bagunça acontecendo em sua vida. Ela enfrentou Bowseride e Altelize sozinha. Bowseride perguntou sobre o namorado e parceiro dela, mas ela insistiu que precisava mandá-lo de volta para lutar sozinha. Bowseride invocou seu Drag Ride enquanto Altelize se preparava para invocar o dela. Bowseride instruiu ela a ficar de fora enquanto drenou toda a energia cósmica dela, deixando-a inconsciente. A batalha começou com uma troca explosiva de tiros. Bowseride logo percebeu que o Fafnir de Crucifer podia prever seus movimentos, e astutamente, começou a drenar os poderes dela sem que percebesse. Crucifer ficou frustrada porque seus ataques misteriosamente erravam mesmo com seu poderoso feitiço Wise Blood. Bowseride acertou direto e a derrubou com um golpe brutal de machado. Naquele momento, Lux jogou sua espada em Bowseride, que desviou por pouco, escapando de virar panqueca. Bowseride reconheceu o Drag Ride do herói negro e o chamou de servo que fugiu por anos, apenas para revelar sua verdadeira identidade por causa de uma garota inútil. Lux respondeu dizendo que ela era importante para ele e ameaçou cortar a cabeça feia dele. Lux invocou o Reload on Fire, carregando em velocidade máxima, mas as barreiras de Bowseride se mantiveram fortes, revelando que ele havia roubado o Wise Blood de Crucifer, permitindo ler cada movimento de Lux. Quando Bowseride disparou sua arma laser, Lux liberou seu escudo divino e foi agarrado no braço por Crucifer, que drenou seu poder. Bowseride descarregou uma sequência de ataques em Lux e baixou seu poderoso machado nele, mas colidiu com a lâmina de Lux enquanto avançavam um contra o outro. Bowseride lançou uma série de explosões em Lux, que desviou e avançou com sua lâmina, mas foi bloqueado pelo escudo de Bowseride. O Drag Ride de Lux começou a piscar descontroladamente enquanto começava a perder o controle. Naquele momento, Crucifer implorou para ele parar enquanto chorava amargamente, mas Lux estava determinado a continuar lutando pelo bem do amor sem valor deles.
Quando Bowseride pensou que a vitória estava ao seu alcance, Lux ativou o Recoil Burst, um movimento incrivelmente poderoso que obliterou Bowseride. Várias semanas depois, Lux, disfarçado como uma drag queen horrível, andava pela escola à noite, mas foi encontrado pela instrutora que o alertou sobre um perseguidor à espreita nas sombras. Lux, confuso, se perguntou como ninguém tinha percebido seu disfarce. Mais cedo naquele dia, ele tinha encontrado Charis, que revelou a presença de um Ragnarok aterrorizante no país. Ela também mencionou uma garota chamada Celestia, filha de um dos 4 grandes nobres, que era poderosa o suficiente para batalhar um Ragnarok. Ela acrescentou que Celestia era a mais forte da academia e logo retornaria à capital, mas havia um rumor de que ela desprezava homens. Após essa revelação, Charis pediu que ele patrulhasse a academia por ela. Naquele momento, com a ajuda de outras garotas malvadas, elas o dominaram e forçaram curvas femininas nele. Enquanto Lux se perguntava sobre a misteriosa Celestia sendo a mais forte da academia, ele ouviu barulho nos arbustos e uma voz feminina. Ele se levantou para investigar e encontrou uma garota miserável e desequilibrada chamada Celestia, conversando com um gato. Ele se perguntou quem permitiu que uma pessoa maluca andasse tão tarde da noite. De repente, um estranho apareceu atrás dele e colocou uma adaga em sua barriga. Ele quase se sujou achando que era o perseguidor sobre o qual a instrutora tinha avisado, mas Celestia rapidamente veio em sua defesa. O estranho soltou uma bomba de fumaça e fugiu. Quando pensaram que o perigo havia passado, o estranho jogou uma adaga em Celestia de longe, mas Lux a desviou, se machucando no processo. Naquele instante, Celestia correu com Lux para a enfermaria e tratou seus ferimentos. Lux, não querendo revelar seu disfarce, insistiu que ela o tratasse por trás, mas ela disse que ele parecia uma gorila fêmea. Depois, ela o escoltou até o quarto, e ele se apresentou como Luno. Enquanto isso, Bowseride recebeu uma visita na prisão de um homem misterioso encapuzado. Ele garantiu ao homem que não perderia para um garoto inútil da próxima vez, mas o homem achou que ele era apenas desperdício de espaço, e então, com um toque do dedo, o transformou num monstro. Por outro lado, Lux precisava falar com Celestia sobre a ameaça do Ragnarok. Ele foi chamado ao escritório da diretora, onde Lizzie Shart e Celestia estavam travadas numa discussão acalorada sobre sua presença na escola como o único homem. Celestia, conhecida por seu desprezo por homens, queria que ele fosse expulso. Lux tentou explicar o perigo do Ragnarok, mas Celestia silenciou sua boca suja e disse que lidaria com isso sozinha. Lux se recusou a recuar e insistiu que o Ragnarok era poderoso demais para ela suprimir sozinha. A diretora interveio, sugerindo um duelo em 3 dias. Se Lux vencesse, teria permissão para ficar na academia e também ajudar com o Ragnarok. Celestia aceitou o desafio. Naquela noite, uma garota aleatória chamada Chalice visitou Celestia para encorajá-la na missão de expulsar Lux. Enquanto Lux conversava com as outras garotas, ele recebeu um pedido de massagem. Para seu choque, foi Celestia quem o convocou. Após a massagem nas curvas, Celestia, ainda de costas e sem saber sua verdadeira identidade, agradeceu. Lux rapidamente se disfarçou como Luno, seu personagem feminino disfarçado, e Celestia, empolgada por ver Luno, a convidou para almoçar. Luno, ou seja, Lux, concordou em almoçar com ela e saiu apressadamente, apenas para ser confrontado por Chalice, que disse nunca ter visto uma cara tão feia na academia. Felizmente, Crucifer apareceu bem a tempo para resgatá-lo, reconhecendo Lux através do disfarce. Lux perguntou como ela o reconheceu mesmo com o disfarce, e ela revelou que ele tinha uma aura nojenta que só um pervertido conheceria. No dia seguinte, Lux, disfarçado de Luno, encontrou Celestia para almoçar. Eles passaram o tempo juntos, desperdiçando o tempo um do outro em atividades sem valor. Celestia revelou que, como líder noturna, tinha que ser forte, e as pessoas achavam que ela odiava homens, mas ela não odiava e, na verdade, tinha medo deles. Enquanto isso, na capital imperial, um homem careca inútil relatou notícias sombrias. O Ragnarok não podia ser encontrado. Ao mesmo tempo, na academia, os esquadrões noturnos foram levados para uma ilha remota, para um campo de treinamento de alto risco. Com as garotas em roupas reveladoras, Lux usou seu charme para impressionar todas as garotas. No dia do duelo, a instrutora ordenou que desembainhassem as espadas e se preparassem para montar seus drag rides. Celestia liberou seu poderoso Lindworm enquanto Lux montava seu Wyvern. Mas no mato, Charis e Tilfur avistaram uma espiã mascarada em plena luz do dia, responsável por gravar informações da academia e enviá-las ao inimigo, além de ser responsável pela comoção do perseguidor. Elas confrontaram a espiã, revelando que sabiam que ela era Chalice. Chalice, sabendo que foi descoberta, largou o disfarce, admitindo sua missão de destruir o novo império e mandar todo mundo para o outro mundo. Ela sacou a espada e liberou um drag ride negro neon, que depois se transformou num drag ride de alta tecnologia para o espanto de Charis e Tilfur. De repente, elas ouviram o som de uma flauta. O duelo entre Lux e Celestia se intensificou. Celestia desencadeou relâmpagos poderosos, sacudindo o chão sob Lux. Ela disse para ele se render porque seu drag ride estava perdendo o controle. Mas então ele ativou Recoil Burst, avançando em direção a ela em velocidade máxima.
Naquele instante, Celestia se teletransportou usando o Divine Gate. Quando estava prestes a liberar seu Starlight Zero para mandar Lux pro Nirvana, um Abyss poderoso com tentáculos como um polvo irrompeu do chão, chocando todos. O caos se instalou enquanto todos eram instruídos a evacuar o campo de batalha. Enquanto isso, Airi estava preocupada e se perguntou onde estava Filthy, já que seus atributos enormes poderiam ser úteis no momento. Filthy vagava pela floresta e se sentiu exausta quando encontrou sua irmã, a diretora. Ela confortou Filthy, prometendo protegê-la de ser levada novamente. No campo de batalha, Lux se aproximou de Celestia e perguntou se ela estava bem após o impacto do Abyss. Lux informou que o Abyss era o Ragnarok perto da ressurreição. Mas Celestia, movida pela culpa, disse que lutaria contra o monstro sozinha. Lux achou ridículo. Ela não conseguiria derrotar sozinha. Celestia atacou a besta com uma sequência de golpes, usando o Divine Gate para evitar os ataques do Abyss. Com um golpe violento, ela o empalou, forçando-o a recuar. Naquele momento, Lux checou se ela estava bem e ficaram surpresos ao ver Chalice. Ela chegou em seu Drag Ride e revelou que ficou impressionada que Celestia ainda estava viva, ameaçando eliminá-lo sem deixar rastros. Então, o estranho misterioso encapuzado reviveu o Abyss tentaculado com a melodia da flauta. Lux viu o homem mal encapuzado e se perguntou se era seu irmão fugiu. Ficaram chocados ao ver o monstro ressuscitar. Percebendo a distração deles, Chalice aproveitou o momento e atacou Celestia, mas Lux interceptou o ataque. Chalice tentou virar Lux contra Celestia, revelando que foi Celestia quem realmente matou o avô dele. Quando o monstro atacou com um dos tentáculos, Chalice atirou em Celestia, mandando-a se espatifar no chão. Lux correu para o lado de Celestia e ela pediu desculpas, dizendo que realmente foi culpa dela que o avô dele morreu. Naquele momento, ele desativou seu Wyvern e liberou o dispositivo de espada negra. Celestia reconheceu como a espada que Luno tinha, e Lux pediu desculpas pelo engano. Então ativou Bahamut, transformando-se no lendário herói negro. Ele avançou para protegê-la e atacou o Ragnarok revivido. Chalice bloqueou ele, mas Lux rapidamente cortou o braço do Wyvern dela. Ela avisou que era tarde demais para parar o monstro, mas Lux ativou Reload on Fire e cortou os tentáculos do Abyss em velocidade ultra. Entrando em modo besta com End Action, ele causou mais estragos no Abyss, finalmente derrotando-o. Mas quando o monstro caiu, Celestia implorou para Chalice se render, mas ela não cedeu. Chalice agarrou o núcleo da besta e fugiu com o homem misterioso encapuzado. Mas antes que fugissem, o estranho encapuzado se revelou. Lux percebeu que não era seu irmão, mas um sujeito feio chamado Reis, e achou que a cara dele parecia pior que lixo humano. Reis declarou sua intenção de reviver um pesadelo de 5 anos atrás, deixando Lux confuso enquanto lutava para se lembrar. Mas naquele instante, Chalice mandou uma explosão na direção dele, que ele bloqueou, e percebeu que eles fugiram. Naquela noite, enquanto Lux tratava os ferimentos de Celestia, ela disse que não estava feliz com o engano de Luno, pelo qual ele pediu desculpas novamente. Mas ela revelou que na verdade estava feliz que ele a salvou. Ela disse que aceitaria sua entrada na academia com a condição de que ele a ensinasse como se relacionar com garotos. E Lux concordou. Mais tarde, naquela noite, Lux tentou forçar sua memória para lembrar do incidente de 5 anos atrás e teve um flashback do massacre que aconteceu, chocando-o, pois não conseguia realmente lembrar do incidente real. De repente, uma enorme estrutura semelhante a uma baleia emergiu do oceano, e a diretora revelou ser uma das ruínas. Ela então decidiu declarar o verdadeiro propósito do campo de treinamento, deixando todos em suspense. No dia seguinte, Lux foi verificar Filthy, que havia desmaiado, mas ela disse que estava bem e os acompanharia para investigar as ruínas. Mais tarde, os estudantes montaram seus drag rides prontos para explorar as ruínas misteriosas. Mas a diretora estava preocupada com Filthy, que não parecia estar se sentindo bem. Dentro das ruínas, a equipe começou sua investigação, eventualmente se dividindo em grupos para cobrir mais terreno. Lux foi emparelhado com Noct e Airi, mas vendo que Celestia foi abandonada para trabalhar nas ruínas sozinha, Lux ofereceu que ela acompanhasse sua equipe, o que ela aceitou. Conforme se aventuravam mais fundo, Airi alertou Lux para não tocar em Noct, sua colega de quarto, porque ela tinha uma reação exagerada ao toque de qualquer garota na academia. Sentindo-se envergonhada, Noct comentou que Lux nunca a viu como uma garota. De repente, Noct notou uma forma humanoide à frente. Eles investigaram e descobriram uma criança dormindo sob os escombros. Crucifer chegou e tocou o queixo dela. Então ela acordou e se apresentou como Cruxe, um autômato criado para supervisionar as ruínas. Ela não conseguia lembrar muito do passado, mas consistentemente se dirigia a Crucifer como administradora e disse que obedeceria todos os seus comandos. Lux e Crucifer a apresentaram para o resto da equipe, que achou ela pequena e fofa. Mas Crucifer confidenciou a Lux que não podia confiar completamente em Cruxe, que consistentemente a chamava de administradora, mesmo havendo um criador. Enquanto isso, Filthy se sentia cada vez mais mal. Lux, preocupado, disse para ela ficar com ele.
De volta ao Palácio Imperial, os 4 grandes nobres se reuniram para discutir Barzerid, que havia escapado da prisão e estava reunindo um exército rebelde. Eles propuseram enviar os estudantes da academia para combater essa ameaça. Dentro das ruínas, Lux carregou Filthy em seu drag ride. Ao chegar na área de produção de Abyss, onde os Abyss eram criados, Filthy sentiu uma dor severa na cabeça. Haze, à distância, tocou sua flauta. Um Abyss emergiu e atacou, avançando em direção a Lux e mandando-o se espatifar no chão. Quando o Abyss atacou um dos estudantes, Lux impediu o ataque e socou o monstro. O monstro avançou nele e mordeu seu Wyvern, causando uma explosão que arrancou o braço do Wyvern. Lux o reconheceu como a mesma criatura que enfrentaram antes, o Diabolus. Enquanto isso, Crush avisou que as ruínas liberaram 3 Abyss quando em estado de alerta. Lux sugeriu interromper a investigação, mas a diretora recusou. De repente, Filthy ativou seu drag ride e disparou para encontrar o Abyss. Surpreso, Lux desembainhou sua espada negra, ativou seu Bahamut e a seguiu, preocupado com seu bem-estar. Ao chegar no centro das ruínas, foram abruptamente transportados para um lugar estranho. O Diabolus atacou instantaneamente e Lux rapidamente cortou e derrotou ele. Os arredores desencadearam uma memória horrível de seu passado. Enquanto procurava por Filthy, ele tropeçou num prédio abandonado que já foi usado para experimentos humanos pelo antigo Império. Memórias de 5 anos atrás inundaram enquanto caminhava, sentindo-se bastante desorientado por sua memória confusa. Quando encontrou Filthy fraca e doente, tentou ajudá-la, mas ela agarrou seu pescoço como um frango, sufocando-o contra a parede enquanto se transformava num Abyss. Mas assim que ele mencionou o apelido de estimação que usava para chamá-la quando eram pequenos, ela imediatamente voltou ao normal e desmaiou no chão. De repente, Haze apareceu com um sorriso sinistro no rosto. Enquanto isso, em outra parte das ruínas, os outros conseguiram aniquilar 2 Abyss e descobriram a entrada para a parte mais profunda. Eles precisavam de uma chave para abrir a porta, mas Crucifer permaneceu reservada sobre ser ela a chave. Lux segurou uma espada no pescoço de Haze e ameaçou guardar o fôlego para o diabo, então nenhuma desculpa o salvaria do inferno. Mas Haze avisou que Filthy morreria se ele viajasse para longe, chocando Lux. Haze revelou que a semente do Ragnarok havia sido plantada nela, e a semente consumia uma pessoa por dentro, eventualmente transformando-as num Abyss, que obedecia aos comandos do Ragnarok. A recusa de Filthy em obedecer ao comando causava sua febre e dores de cabeça. Ele revelou ainda que o Ragnarok havia ordenado que ela matasse Lux, e se Filthy continuasse desobedecendo, sofreria muito e viraria cinzas. Haze ofereceu um acordo a Lux. Se ele abrisse a porta para a parte mais profunda das ruínas com sua parceira Crucifer, que era a chave, em 2 dias, ele salvaria Filthy. Mais tarde naquela noite, Lux procurou a diretora, que revelou que Filthy havia morrido, mas foi experimentada e milagrosamente sobreviveu, ficando mais poderosa. Ela descobriu mais tarde que estava se transformando num Abyss. Por isso trouxe os esquadrões mecânicos para a ilha e os enviou às ruínas, esperando salvar Filthy com seus poderes. No dia seguinte, Lux foi à oficina de reparos. Liz Shart revelou uma nova habilidade oculta que adicionou ao Wyvern de Bahamut, chamada Over Limit. Mas ela avisou que poderia acabar com ele se usasse sem o código de desarmamento e precisava buscar a permissão da diretora antes que pudesse usar. Naquele instante, Lux de repente ouviu a voz de seu irmão pelo comunicador, que o aconselhou a quebrar a flauta de Haze para salvar Filthy. Mais tarde, nas ruínas, Crucifer abriu a porta para a parte mais profunda, mas não conseguiram encontrar os documentos antigos que procuravam. Então, Crush recuperou suas memórias perdidas e de repente se transformou numa boneca má, dizendo que seu comando era matar todos eles. Haze apareceu com um núcleo e a flauta do diabo na mão, com Filthy ao lado dele. Ele tocou a flauta comandando Filthy a aniquilar todos. Naquele instante, ela ativou seu drag ride pronta para mandá-los todos para o Criador. Quando todos ativaram seus drag rides, Crush controlou alguns drag rides não tripulados, chocando Lux. Os Wyverns não tripulados lançaram um ataque contra Lux em velocidade ultra, e ele sabia que precisavam do Overlimit. Celestia avançou em Filthy, que a derrubou contra a parede das ruínas. Implacável, Filthy invocou Missing Fate e o Wise Blood de Crucifer, mas Filthy os dominou, tornando seus drag rides ineficazes. Então, Aire, segurando a flauta de Barzerid, de repente a tocou, anulando o controle de Haze sobre Filthy. Furioso, Haze tentou tocar sua flauta novamente, mas Filthy o impediu. Desesperado, ele invocou uma cabeça monstruosa de caveira, o Ragnarok. Quando todos atiraram no Ragnarok, seus esforços apenas fortaleceram a besta. Vendo que estavam sem opções, Lux pediu permissão a Liz Shart para usar Overlimit. Ela correu para pegar o código de desarmamento, enquanto ele ativou Reload on Fire. Ele se moveu numa velocidade incrível enquanto recordava as palavras de seu irmão sobre ele ser o príncipe mais inútil e burro. Ele cortou o monstro múltiplas vezes, mas com cada ferimento infligido na besta, ela ficava mais forte. O Ragnarok então o conteve, e enquanto ele lutava para se soltar, Haze o chamou de príncipe idiota, que era inútil demais para sua posição e sem planos futuros.
Filthy, por outro lado, começou a motivá-lo. Lisa Shart enviou o código de desarmamento para Overlimit. Naquele instante, Lux ativou Overlimit e o poder do Bahamut aumentou, deixando Hayes em choque enquanto ordenava suas marionetes inúteis para atacar. Lux avançou no Ragnarok com força incomparável, aniquilando-o naquele instante ao empalar seu núcleo. Ao perceber isso, Crush ficou chocada e confusa, deslizando para um sono pacífico. Algumas semanas depois, a academia celebrou Lux quando ele retornou e se recuperou. Mas a diretora o informou de um grande evento, o maior evento em todo o país, o próximo festival da Fundação na capital. Naquela noite, suas garotas brigaram sobre quem o teria como acompanhante para o evento. Para resolver a disputa, a diretora sugeriu que ele selecionasse 3 garotas que trabalharam mais duro no campo de treinamento como suas acompanhantes. No dia seguinte, Lux e Airi caminharam pela rua e ela o informou sobre a Batalha de Todos os Dragões durante o festival, um torneio onde todos os países se reúnem e batalham apostando seus direitos de explorar as ruínas. Ele, junto com o Esquadrão Noturno, foi selecionado para representar o país. Airi também o alertou para manter um perfil baixo, já que o assassino Blade do Império havia escapado da prisão e estava mirando nele desde que destruiu o Império. Além disso, ele não estava na melhor condição para entrar numa luta. Mais tarde, naquele dia, Lux e Airi se encontraram com Celestia para um encontro. À noite, ele encontrou Crucifer para seu segundo encontro. Depois foi para seu terceiro encontro e se aproximou dos atributos massivos de Filthy enquanto ela o esperava. À noite, ele encontrou uma Lisa Shart ciumenta que estava reclamando por não ter sido escolhida para o encontro. Mas ela pediu que ele se tornasse seu cavaleiro, já que ela se dirigiria à nação como rainha deles no último dia do festival e gostaria de apresentá-lo. No dia seguinte, ele encontrou sua irmã no topo da torre e discutiram sua condição de saúde relacionada ao uso do Bahamut. Airi revelou que, devido ao seu estado atual, ele só pode operar o Bahamut por 12 minutos. De repente, uma garota apareceu. Lux, pensando que ela era a assassina fugitiva, imediatamente sacou sua espada e ficou pronto para lutar. Mas ela o chamou de mestre e se apresentou como Ioruka, uma ex-cavaleira drag da família do imperador. Lux perguntou se ela veio para matá-lo, mas ela respondeu que na verdade veio para servi-lo. A situação ficou estranha quando ela sugeriu que veio para oferecer seus bolinhos de arroz a ele, e começou a acariciar suas curvas. Airi, percebendo que eles poderiam desenvolver algo, rapidamente o trouxe de volta à realidade. Ele insistiu que conversariam sobre isso depois, e ela fugiu. Airi ficou desapontada por ter um irmão inútil que se derretia por toda garota que conhecia. Mais tarde naquele dia, enquanto Lux tomava banho, Ioruka apareceu atrás dele, esfregando seus atributos nas costas dele. Quando as outras garotas entraram, elas os pegaram numa posição comprometedora. Enquanto ele tentava explicar a situação, elas gritaram com o idiota pervertido e mandaram ele pro inferno. À noite, Lux encontrou Ioruka e perguntou por que ela queria servi-lo. Ela mencionou que pretendia lutar até o fim para derrubar o novo império e reconstruir o antigo, chocando-o. Ela destacou ainda que ele precisava destruir o império falso e reconstruí-lo, mas Lux informou que não tinha intenção de fazer isso. Ela o enganou para olhar a lua e imediatamente tentou eliminá-lo. Celestia apareceu bem a tempo de bloquear o golpe dela, com Filthy, Lisa Shart e Crucifer também chegando em seus drag rides. Ioruka, com uma espada flamejante, ativou seu drag ride, o Cavaleiro dos Deuses. Filthy tentou contê-la com sua corda, mas ela lançou um feitiço que manipulou seu drag ride para atacar seus aliados. Mas ela garantiu a Lux sua lealdade, prometendo revelar um segredo precioso como prova se ele viesse com ela. Ele recusou e então ela desapareceu usando camuflagem. Enquanto isso, nas ruínas, Hayes e sua equipe continuaram seu plano de derrubar o novo império com Ioruka, colaborando com ele. Lux e sua irmã Airi foram convocados ao Palácio Imperial para uma reunião com os 4 grandes nobres. Eles foram informados sobre o plano em andamento dos sobreviventes do antigo império para reviver seu império, e o homem liderando era Barzerid, chocando Lux. O plano estava programado para acontecer logo após a Batalha de Todos os Dragões no Festival da Fundação. Os nobres queriam que Lux servisse como isca para atrair os Ebes escondidos nas vilas, já que estavam ocultos devido ao poder de uma flauta, e ele deveria destruí-los antes que atacassem. Airi inicialmente se opôs devido à condição de saúde atual de seu irmão, mas um dos nobres prometeu que, se cooperassem, a diretora da academia e os estudantes teriam as acusações que enfrentavam por entrarem nas ruínas relevadas. Lux decidiu aceitar a tarefa e também foi instruído pelos nobres a vencer a Batalha dos Dragões. A Batalha de Todos os Dragões começou. Lux, usando seu Wyvern, venceu sua batalha, aniquilando completamente seu oponente. Após vencer sua luta no torneio, Lux partiu para cumprir sua missão para os nobres. Durante a batalha de Lisa Shart, seu drag ride foi manipulado, fazendo-a atirar na audiência. Ela foi presa e levada sob custódia. Lux chegou ao esconderijo dos Ebes, onde foi emboscado por Chalice, que de repente atirou nele. Enquanto desviava dos ataques, ela tocou a flauta e invocou uma frota de Abis que imediatamente o atacaram.
ele tentou desviar dos ataques e combatê-los enquanto os atraía para onde seriam obliterados. Mais tarde naquela noite, Lux percebeu que tinham caído na armadilha do inimigo. Naquele momento, ouviu tiros do lado de fora do acampamento. Ele irrompeu lá fora para encontrar o exército rebelde liderado por Barzerid lançando um assalto. Lux invocou seu Drag Ride e batalhou o exército rebelde. Então encontrou Barzerid e avançou nele enquanto trocavam ataques. Barzerid alertou sobre a calamidade maior, mais poderosa que o Ragnarok, se aproximando do novo império. De repente, um som de tremor revelou um monstro colossal se aproximando de longe. O guerreiro gigante das Quintas Ruínas. Sem outra escolha, Lux desembainhou seu dispositivo de espada negra. Lux decidiu usar as habilidades aprimoradas do Bahamut, atento ao limite de 12 minutos. Enquanto batia espadas com Barzerid, Lux ativou Howling Roar, liberando eletricidade poderosa, mas Barzerid a defletiu e com precisão cortou o braço do Wyvern de Lux, derrubando-o no chão. Mas ele ficou surpreso ao ver Lux ileso e se perguntou como havia dois Bahamut. Lux explicou que o outro era um Wyvern Iska vestindo a armadura do Bahamut, um plano que elaborou com o conselho de Lizeshart. Ao perceber isso, Barzerid ficou furioso e avançou nele, mas Lux evitou o ataque em velocidade ultra. Lux ligou para a Aire, e ela o informou da situação grave de Lizeshart na prisão. Enquanto isso, Lizeshart ficou surpresa ao ver Chalice, que a visitou na prisão. Chalice a informou sobre a destruição da cidade pelo monstro colossal. Chalice ordenou que ela renunciasse como rainha do Império, mas ela se recusou a entregar o Império para Hayes. Chalice apontou que ela já foi uma traidora do Império com um brasão acima da região íntima como prova. Chalice disse para ela parar de agir como inocente e ordenou 2 brutamontes para remover suas roupas e revelar o brasão. Quando estavam prestes a rasgar suas vestes, foram interrompidos por Lux, que explodiu a parede da prisão, pedindo para Chalice e seus capangas inúteis correrem para a segurança. Ao mesmo tempo, o guerreiro gigante colossal ameaçava devastar o novo império. Crucifer e Filthy atacaram o monstro, mas seus esforços foram inúteis. O monstro continuou seu avanço no império até Lizeshart intervir com sua habilidade divina voz celestial. Lux se juntou a ela para combinar seu Reload on Fire com a voz celestial dela e juntos liberaram um assalto combinado devastador, causando uma explosão que momentaneamente parou o guerreiro gigante. Filthy conteve o monstro com sua corda. Crucifer invocou canhões congelantes e congelou os membros da besta, contendo-a momentaneamente. Os abisalados continuaram devastando a cidade, e Lux ordenou Filthy e Crucifer para lidar com eles, enquanto ele e Lizeshart iam para o monstro gigante. Naquele instante, Hayes, usando o poder de seu Drag Ride, liberou um golpe devastador que dividiu a cidade ao meio. Enquanto isso, Filthy e Crucifer batalharam o exército rebelde. Chalice foi emboscada por Celestia, que disse que pensou que a conhecia, mas estava enganada, e por causa disso o diabo a conheceria melhor no inferno. Lizeshart atacou Hayes para parar seus danos à cidade, e ele a mandou voando com um golpe. Em meio ao caos, Lux entrou nas misteriosas Quintas Ruínas e Yoruka o interceptou. Quando Lux informou que estava tentando salvá-la, eles bateram suas armas. Ela mencionou que estava lutando pelo irmão. Enquanto ela manipulava seu Wyvern, teve um flashback de seu irmão. Utilizando sua distração, Lux entregou com precisão um golpe poderoso que a mandou se espatifar no chão. Enquanto isso, Crush se preparava para a ativação catastrófica das ruínas, e Hayes lançou um golpe poderoso que quase acabou com Lizeshart, mas ela foi salva por Lux. Crush informou Hayes que a capital seria destruída em 30 segundos. Com a contagem regressiva de 10 segundos, Yoruka destruiu o núcleo e o desarmou momentos antes da destruição do novo império, colocando Crush num sono profundo como de costume. Enfurecido e traído, Hayes resolveu destruir o império sozinho, mas Lizeshart o atacou. Enquanto batiam suas lâminas, ele acertou um golpe poderoso e a mandou voando. Então, Lux invocou Reload on Fire para entregar um golpe decisivo que acabou com a ameaça de Hayes de vez. Em meio à celebração do último dia do festival, Lizeshart fez seu discurso como rainha e proclamou Lux como seu cavaleiro de confiança. Mas o discurso começou a se arrastar e o povo aplaudiu para que acabasse. Mais tarde, Lux compartilhou um momento com Lizeshart quando viu seu irmão à distância. Ele empunhou sua espada, mas fugiu. Lux continuou a servir seu país e academia fielmente ao lado de suas companheiras. As garotas se aproximaram dele e Yoruka prometeu lealdade. O irmão de Lux será uma ameaça no futuro? Definitivamente é algo para ficar de olho. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, galera.